Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Abra sua Bíblia, irmão, livro de Gênesis, diga glória a Deus, pode dar glória a Deus, ainda vida, oferecei os vossos corpos, é isso que você está fazendo agora. Livro de Gênesis no capítulo 22, até a parte A do versículo 9. Preste bem atenção que essa palavra falou comigo e vai falar com você. Ontem lá no monte, nós orando, Deus me deu essa palavra no coração, me lembrou, me fez eu voltar ao início da minha caminhada. Quando Deus fala, livro de Gênesis com você, comigo, vem cá, David, sente para cá, vem, eu vou lá de cá também, querido. Quando Deus falou, quando Deus entra no livro de Gênesis, é porque Deus tem algo de novo, Deus quer proporcionar a mim e a você algo de especial no meio da nossa caminhada, para nós não esquecermos de onde nós saímos e para nós sempre olharmos para quem? Para aquele que fez a promessa. Gênesis 22 diz assim, versículo 1: E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhes: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. E oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, abardoou o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e Isaque seu filho, fendeu a lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e ouviu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento. Eu e o moço iremos até ali e, havendo adorado, tornaremos a vós. Versículo 6. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pôs sobre Isaque seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então Isaque falou a Abraão seu pai e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Somente a parte A para que você entenda. E viram ao lugar que Deus dissera. Amém? Pode sentar. Todas as vezes em que o Espírito Santo de Deus quer falar com a igreja, ele usa a palavra. E muitas das vezes Deus faz com que nós venhamos a olhar, ou seja, a tirarmos aos nossos olhos das coisas desta terra e voltamos a olhar para os nossos patriarcas da fé. Voltamos a olhar para a vida desse que está nos falando agora, que é Abraão. Faz com que nós venhamos a olhar para os profetas, para Elias, para Eliseu, para Jeremias, para Isaías. Faz para que nós venhamos a olhar para as histórias de Paulo, enfim. Deus, ele usa praticamente para despertar na igreja nos momentos de sofrimento, nos momentos de abandono, nos momentos de dificuldade. Deus, ele usa os recursos que ele tem nesta terra aqui. E os recursos que ele tem nessa terra aqui é somente a palavra de Deus, a sua palavra que ele deixou eternizada, concretizada, ou seja, promessas que foram feitas
a homens e mulheres que eram praticamente carnais como eu e você são, mas havia algo diferente. E esse algo diferente era o quê? Que quando receberam uma promessa de Deus, deixaram de ser pessoas carnais, ou seja, de se comportar como as pessoas que viviam ao seu derredor, que viviam com seus afazeres, como disse a missionária Janete, que estavam ali com eles, passando na necessidade, passando na perseguição, passando no medo, passando na angústia, ou seja, pessoas que estavam lado a lado, mas pessoas que deixaram de olhar com os olhos carnais e entraram numa visão celestial, começaram a acreditar nas promessas de Deus, deixaram de lado a parentela, deixaram de lado a sua família, a sua casa, o seu bem-estar, as suas conquistas e se entregaram a uma promessa. A promessa que haveria de vir dias de salvação sobre aquela terra. A promessa que haveria de vir um Salvador, a promessa que haveria de vir uma diferença que neste mundo eles não encontrariam. No lugar aonde estavam, não iam encontrar. Nunca iam ter o que teria preparado para eles. Foi isso que aconteceu com Abraão. Abraão, você conhece a história? Aqui é onde nós lemos, já praticamente passou metade da caminhada espiritual de Abraão e você conhece a história. Você sabe do chamado de Abraão, como foi Abraão, a tranquilidade que vivia Abraão, vivia na casa dos seus pais. Quem é que não quer ficar na casa dos pais, né, meus irmãos? Pode dormir até mais tarde. A boleta está no nome do pai, está no nome da mãe, não sabe o que é uma boleta no nome dele, dela, não sabe o que é uma prestação num carro, o pai que paga. Não é verdade, irmão? O irmão já está coçando até o olho lá, né? Mas enfim, quem é que não quer ficar na casa do pai, na tranquilidade do pai? Abraão estava ali na casa de Ur, do seu pai. Abraão não tinha nenhum motivo para sair da casa do seu pai, do meio da sua parentela. Mas Abraão, ele entrou num momento, aleluia, glória a Deus, de avivamento da sua alma. E quando você entra num momento de avivamento da sua alma, meu irmão, minha irmã, você vai buscar o que é teu, mas você vai buscar o que é teu no campo do quê? Do impossível, que foi isso que aconteceu com Abraão. Abraão saiu do campo do possível, que era a terra de Ur, a terra do seu pai, aonde ele estava bem, escutou a voz de Deus que bradou somente a ele, aleluia, glória a Deus, falando a Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para o local que eu te disser, que eis que farei de ti uma grande nação. Ele escutou rapidinho a voz de Deus, pegou e se mandou, foi embora. Passou-se o tempo, você sabe a história, ali começou dificuldades, começou perseguições, começou divisão, os planos dele praticamente começaram a ser frustrados no meio do caminho, mas a promessa de Deus continuava firme e constante na vida de Abraão, como Abraão continuava firme e constante na promessa de Deus, não olhando para as dificuldades geográficas, para as condições financeiras, continuou marchando na promessa de que iria chegar numa terra prometida, numa terra que Deus preparou para ele, em um local onde ele iria receber somente de Deus tudo aquilo que teria que receber sobre aquela terra. E Abraão continua essa marcha, passa-se os dias, ele começa a ver as dificuldades, começa a passar por dificuldades, e uma delas você sabe qual é. A sua esposa não conseguia gerar, não conseguia ter filhos. A sua esposa estava já praticamente entrando no período que a mulher deixa de ser fértil, você conhece a história. No campo praticamente do impossível, onde não tinha mais recursos médicos. Eu creio que Abraão, naquele meio decorrer de tempo, aonde ele passou, terras que ele passou, ele deve ter conhecido teve condições de ter muitos recursos médicos, possa-se dizer assim,
seria palavras minhas, né, mas de curandeiros, pessoas que faziam oferendas aos seus deuses, faziam sacrifício aos seus deuses, dizendo que a mulher se tornaria fértil. Mas Abraão sabia que quem tinha prometido não era o homem, era Deus. Abraão não se apegava à voz de ninguém, a não ser a voz de Deus. Abraão tinha uma promessa, e mesmo sabendo que Deus era fiel para cumprir aquela promessa, ele sabia esperar o tempo de Deus, ao ponto de ele conversar com Deus, e Deus refazer a promessa para ele, e ele praticamente, categoricamente, colocar em pausa Deus e falar: Deus, eu sei que o meu único servo Eliezer que eu tenho na minha casa, a esse passarei a ele a minha herdade, porque não tenho nenhum herdeiro. Então eu já determinei que Eliezer será o meu herdeiro nesta terra. E Adão, o que aconteceu? Nesse mesmo momento, diz a história que Deus se manifestou e falou que a sua mulher, Abraão, a sua mulher gerará um filho, dará à luz. E você conhece a história, nasceu Isaac. No meio do impossível, onde não tinha recursos médicos, a velhice já tinha tomado conta dela, já tinha passado o período, era impossível. Nasceu Isaac. Aleluia. Deus o presenteou com o filho Isaac. E o original do nome Isaac, em grego, tradução do grego, significa sorriso. Olhe só como Deus trabalha. No campo do impossível, aonde o homem não podia fazer nada, aonde era impossível, Deus sorriu para Abraão. Aleluia. É assim que muitas das vezes acontece na nossa vida, quando nós não temos mais esperança de nada, quando nós vemos os nossos recursos se desvarindo, não tendo mais saída para nada, nós vamos orar, nós vamos buscar Deus chorando em lágrimas, sem palavras, não sai nem palavra. Você começa a chorar e você sente um alívio, aleluia, na sua alma. Você sente um gozo na sua alma. Você sente sair de dentro de você um sorriso nos seus lábios, porque você tem uma promessa de Deus. Olha que lindo Abraão ali, Daiane. Todo momento que passava Isaac correndo na sala, era Deus sorrindo para ele. Todo momento que ele ia lá fora, Isaac fazendo as piruetas de criança lá fora, ele colocava o rosto para fora da tenda, talvez ele queria meditar na palavra ali de Deus. Isaac iria lá, Isaac, ele falava o quê? Sorriso, todo mundo via. Abraão está chamando a promessa dele, aleluia. Como Deus marca na vida do servo e da serva fiel. Passou-se o tempo, estava um sossego, uma tranquilidade que não tinha preço. As coisas tinham andado. Passou os momentos de consagração de Isaac, você conhece a história. Abraão estava já praticamente vivendo também no meio tempo ali, estava vivendo com seu filho Ismael, estava tudo bem, Ismael já tinha crescido, já estava grande. Lá vem Deus novamente, fala: olha Abraão, quem vai herdar, quem é seu herdeiro é Isaac. Pega esse menino e manda embora, que também farei dele uma grande nação. Abraão vai lá de manhã cedo, se prepara cedo, levanta, você sabe a história, prepara um óleo de água, prepara pão e manda um menino embora da sua terra. Escutando as loucuras de Deus. Olha que loucura, meus irmãos, isso era entre Abraão e Deus. Abraão e Deus. Um pouquinho antes, você sabe a história, que a esposa de Abraão chegou e falou: ó, o negócio é o seguinte, não estou gostando desse menino Ismael, como ele está se comportando com o nosso filho Isaac. Pega esse menino, pega a Agar e despede eles, tira eles do arraiá, tira eles do nosso caminhar, manda eles seguir a estrada a ele. Imagine o coração de Abraão como ficou, meus irmãos. Abraão achou mal aquelas palavras naquele momento. Abraão não escutou, ele ficou desconjurado com o que a Sara tinha feito, mas Sara era a mulher amada dele. Abraão se calou, ficou quieto, não discutiu com a sua esposa, porque nós que somos casados sabemos como que é, irmãos, é difícil. Se você discutir, pior, incendeia. Não sei se você lá na tua casa, assim, o irmão está dando risada porque ele não casou ainda, irmão, mas o dia que você tiver 2 mulheres debaixo do teto, você tiver ali, tiver 3 mulheres debaixo do seu teto, você vai entender o que eu estou falando. E Abraão, ali naquele momento, não discutiu com sua esposa, se calou. Irmão, essa é uma dica, se cale.
Vá para a oração, vá buscar de Deus. Se você tiver uma promessa de Deus, tiver uma inquietação no teu coração, Deus vai revelar para você o que está acontecendo. Deus vai confirmar muitas das vezes. Quantas das vezes a missionária chegou e falou algo para mim, eu discordei dela, acabamos discutindo, e no final do frigir dos ovos ela tinha razão. Se eu tivesse escutado ela, meu irmão, pastor Milton, tinha me dado bem, meu irmão. Estava, no peso, estava na linha, mas não escutei. E Abraão escutou, ficou quietinho e foi orar. Lá vem Deus na madrugada e fala, olha, parece má as palavras de sua esposa Sara, mas ela tem razão, despede esse menino, que a promessa, a glória eu manifestarei em Isaque. Está na Bíblia. Tudo que eu e você precisa está na Bíblia. Eu, pastor Cid, pastor Milton, os irmãos, os obreiros, não tem nada para oferecer para você. Mas se você começar a meditar na Bíblia, no livro de Gênesis e Apocalipse, você vai encontrar benefícios, recursos para qualquer problema que você tiver na tua vida, irmão. Para qualquer dificuldade, para qualquer falha, para qualquer momento de desvario, muitas das vezes da tua mente, de perca de equilíbrio emocional. Se você parar o que você estiver fazendo, parar de escutar, muitas das vezes, como diz a palavra aqui, escutar a esposa, escutar o amigo, escutar o patrão, e ir buscar na promessa de Deus, tudo vai clarear na sua vida. A promessa que Deus fez na sua vida. Abraão vai lá e executa o plano de Deus, segue a história. Estava tudo bem, ele estava criando Isaque, estava feliz, contente. A Bíblia não diz quantos dias foi, quantos anos foi, quanto ano tinha Abraão, mas aonde nós lemos aqui na história, estava Abraão tranquilo de dias, aleluia, tinha provido tudo na sua vida, não faltava nada. O sorriso estava ali com ele a todo momento de Deus, era a promessa de Deus, não precisava mais nada a Abraão. Não é verdade, meus irmãos? Quando está assim, tudo bem, que nem a irmã falou aqui, quando está tudo bem na tua vida, você tem um carro bom, você tem uma casa boa, você tem dinheiro sobrando no banco, você não tem cartão, dívida em cartão, você não tem nada que te impeça de ir e vir, está tudo bem. Aí Deus passa os dias, Abraão, rapidinho, eis-me aqui, Senhor. Abraão, pega o seu filho, vírgula, o seu único filho, vírgula, está aqui, até eu li a vírgula. Sabe por quê? Deus me revelou isso aqui, eu estive meditando. Quando Deus falou, Abraão, pega o seu filho, vírgula, seu único filho, no decorrer de tempo, de minutos, de segundos, Abraão poderia, quando Deus estava falando, se levantar ao amanhecer e correr lá atrás de Ismael e trazer de volta Ismael e oferecer Ismael em sacrifício. Deus já fechou. Não. Ismael já foi embora. Não tem mais Ismael. Agora é Isaque, o seu único filho Isaque. E vai lá e entrega ele em holocausto para mim. Vai lá, aonde eu te disser, a terra que eu te disser, o local que eu te disser, você vai entregar ele para mim em sacrifício. Aí eu entro mais uma vez num parâmetro, meus irmãos, de loucura, aleluia, glória a Deus, porque as coisas de Deus são loucura aos olhos dos homens. Abraão nem terminou aquela noite dormindo, aqui nem em casa, quando nós temos alguma coisa para resolver, ministerialmente, ou muitas das vezes pessoal, a nós não dorme mais, irmão, nós acordamos, eu e a missionária ficamos acordados, eu fico acordado por ela acordado por mim, e ali nós passamos até que o Espírito Santo de Deus se manifesta e coloca o sono de volta. Não é assim em casa, muitas das vezes? Ficamos ali esperando que o Espírito Santo de Deus dá a resposta, dá a tranquilidade para podermos pôr a cabeça na travesseira e dormir. Abraão naquela noite não podia fazer isso porque tocava ao sonho de Sara, tocava no quê? Na promessa de Sara. Abraão ficou quieto, viu o sol nascer. Quem já viu o sol nascer acordado aqui de manhã cedo sabe que triste que é. Não pôde dormir, não pôde falar nada, não pôde nem sair lá fora da sua tenda e conversar lá com os seus servos. Abraão se levantou de madrugada, saiu da sua tenda, diz a Bíblia, foi lá, está aqui onde nós começamos a ler, no versículo 22, que Abraão de manhã cedo foi lá, pegou,
chamou Isaac do lado, não falou nada para sua esposa, não disse uma só palavra, só chegou e falou: nós vamos até o local que Deus nos mostrar, vamos sacrificar a Deus. Sara ficou com o coração alegre, contente, porque era o primeiro sacrifício do seu filho. Olha a alegria daquela mulher. Vou conjecturar aqui, não está na Bíblia, irmãos. Mas olha a alegria da mãe. Meu Deus, o meu marido está levando meu filho para ensinar o caminho que deve andar, colocar o meu filho. Olha a alegria daquela mãe. Eu acho que ela nem se levantou, ficou na tenda alegre. Ficou contente, ficou dormindo ali. Eu acho que ela falou: vai na frente, pode ir, depois eu levanto, faço café, sirvo o café aqui para o povo, você vai lá sacrificar com o nosso filho, depois você volta. A confiança que ela tinha no marido dela. Deus abençoe. A Bíblia diz que Abraão se levantou de manhã cedo, foi lá, preparou tudo, preparou a lenha, preparou, glórias a Deus, preparou a lenha. Abraão preparou a lenha. Abraão preparou o melhor cutelo para o sacrifício. Ele sabia do significado do cutelo, tanto que aqui deixado bem claro 3 vezes, fala através do cutelo. Abraão preparou a lenha, Abraão preparou o jumento de carga, um jumento especial para caminhar 3 dias, não seria qualquer jumento, não seria qualquer animal, ele preparou o melhor jumento, colocou a lenha sobre o melhor jumento, pegou os seus 2 servos fiéis, não diz a Bíblia, mas eu deduzo que pegou Eliezer, que era o braço direito dele, que ele tinha como se fosse filho dele, que era aquele que dava a ele estratégias, muitas das vezes militares. Eliezer foi aquele que esteve ao lado dele quando ele tentou salvar Ló, você sabe a história. Eliezer, ele era um guerreiro, Eliezer estava junto ali, creio eu, não diz a Bíblia, mas preparou e se mandou. Antes do sol nascer, foi embora. Diz a história que Abraão caminhou um dia, à noite descansou, e a Bíblia está em silêncio. Abraão mais um dia inteiro se levantou de manhã cedo. Eu creio que Abraão nem dormiu aquela noite, porque ele sabia que ele tinha que sacrificar o que ele mais amava, que era o filho dele. Passou uma noite, eu creio que Abraão nem jantou, Abraão nem dormiu, eu creio que Abraão se afastou deles e ali no acampamento com os 2 servos, Isaac tinha riso, porque Isaac era sorriso. Eu acho que Abraão nem falava o nome de Isaac, porque se Isaac falava sorriso, quando Abraão chegava, sorriso, vem jantar. Eu acho que Abraão nem falava mais o nome do filho dele, porque era sorriso o nome do filho dele. Como é que ele vai sorrir? Aleluia! Como é que ele vai falar, ô sorriso? No meio da dificuldade. Como é que a pessoa vai sorrir, irmão Milton, se ela está sendo comida por um câncer? Como é que a pessoa vai sorrir se ela é viciada numa cocaína que está destruindo os planos, está destruindo a família dela? Como é que ela vai sorrir se ela está atolada no adultério que está corroendo, que ela tem que mentir a todo momento para o seu cônjuge? Eu acho que Abraão nem sorria naquele momento. Abraão ficava quieto, Abraão ia para longe, esperando Deus falar, e Deus não falava. Passou uma noite, passou mais um dia, a caminhada, chegou a noite novamente, aleluia, diz a palavra do Senhor que é o 3º dia. Levantou Abraão os olhos e viu o local, a terra de Moriá, a terra e o monte, aonde Deus mandou sacrificar Isaac, viu o monte de Moriá. E aí é onde eu abro praticamente um parênteses. Eu abro aqui uma vírgula e quero acrescentar algo da minha parte. Quando Abraão viu aquele local, eu creio que o coração de Abraão quase saiu pela boca, porque ele chegou no lugar aonde Deus determinou que ele entregasse o sacrifício. Abraão sabia que para subir aquele monte, não ia muito tempo para subir aquele monte. O sacrifício tinha que ser feito antes do pôr do sol ou antes do nascer do sol. Então Abraão tinha aquela escolha a ser feita dentro do coração dele. Eu creio que ele esperou Deus falar.
até a meia-noite, a 1h e nada. Chegou o momento e ele estava ali ao pé do Moriá. Teria que subir, teria que enfrentar, não tinha mais o que fazer. Deus não tinha o que falar. É onde eu digo aqui, escute isso, marque para você. Se você não enfrentou o Moriá na sua vida, você em algum momento vai enfrentar. O Moriá faz parte da vida de todo crente chamado para a batalha. O Moriá faz parte da vida do novo convertido, faz parte da vida daquele que está convertido há muitos anos, faz parte da vida daquele que está tudo bem. Ou seja, eu não sei em qual etapa da sua vida você vai enfrentar o Moriá de Deus, mas você vai enfrentar. O Moriá de Deus faz parte da promessa de Deus na sua vida. E eu oro a Deus e peço que quando o Moriá de Deus chegar na sua vida, você esteja que nem o nosso pai Abraão, com os olhos abertos para o mundo espiritual. Porque se você estiver com os olhos abertos para o mundo carnal, você não vai conseguir enfrentar o Moriá. E não vai ser Satanás, não vai ser o adversário. Vai ser Deus provando você. Porque Ele sabe em quem Ele chama. Ele sabe quem Ele chama. Abraão se prepara. Diz a palavra que Abraão começa a sua caminhada para o alto do monte. 3 passos para você enfrentar o seu Moriá. Se você quiser marcar, tiver uma caneta, marque. Mas se você quiser marcar na sua mela, que nem diz o italiano, marque. Mas são 3 passos fundamentais para você enfrentar o Moriá. Está aqui na Bíblia. O primeiro passo que Abraão tomou aqui, para enfrentar o Moriá dele, ele falou: vocês 2 servos, fiqueis aqui. Eu e o menino iremos e sacrificaremos. Primeiro passo, deixa o servo de lado. O servo não vai enfrentar o Moriá com você. Eu não sei qual que é o servo que vai aparecer para você. O servo na sua vida é aquele que serve, que ajuda, que suporta, que está para fazer as coisas por você. Passa pelas dificuldades por você, porque é isso que é servo na Bíblia, no Velho Testamento. O servo foi feito para servir, ele serve ao seu Senhor. O servo, ele obedece às ordens do seu Senhor. O servo, ele, muitas das vezes, seria como se fosse um eunuco. Ele morria pelo seu Senhor, ele estava sempre na frente. Vai chegar um momento que Deus não vai querer que ninguém passe o que você tem que passar. É você que vai ter que passar. O servo não vai poder passar. Para a promessa de Deus chegar na sua vida, você vai ter que passar. O servo não vai te ajudar. Todas as vezes que você colocar o servo na frente, você vai retardar a promessa de Deus. Mas a partir do momento que você falar, eu estou aqui, eu vou passar pela prova, o servo está de lado, Deus é contigo, a bênção se abre na sua vida. Primeiro gesto de Abraão, deixou de lado o servo. Eu e o moço iremos e sacrificaremos. Segundo passo, Abraão também deixou no pé do monte o jumento. Diz a Bíblia que Abraão pegou a lenha, tirou das costas do jumento e colocou sobre as costas de Isaac. Está na Bíblia, você vai ver depois, você que gosta de ler Bíblia. O irmão David adora ler a Bíblia, depois ele vai meditar nisso aí, vai me contar esse negócio quarta-feira. Abraão tirou a lenha das costas do jumento e colocou nas costas de Isaac. Sabe o que significa isso? Segundo passo, jumento. Jumento é animal de força. Jumento tem uma força, parece que é para uma jumenta inteligente, diz os especialistas, diz aqueles que entendem. Eu não entendo muito de cavalo, não entendo nada de cavalo na verdade, mas diz que o jumento ele é mais inteligente que o cavalo. Ele tem mais força e é mais inteligente que o cavalo. Tanto é que a Bíblia é um jumento que fala com Balaão, o jumento vai lá e trava e para. O cavalo ele não para, o cavalo ele vai e pula, ele salta, ninguém segura.
Mas o jumento ele trava, ninguém leva o jumento. Quando ele trava, ninguém tira ele do local. E ele é um animal de força. Segundo passo, a força saiu. Escute isso. Teu dinheiro, quando chegar, aleluia, o moriá de Deus na sua vida, seu dinheiro não vai servir para nada. Não vai te ajudar. A força do teu braço não vai te ajudar. Está aí a prova, 93 anos de idade, Silvio Santos, o maior homem da televisão brasileira, milhões e milhões de pessoas, eu, você, nós, todos, vivemos o domingo do Topa Tudo, vivemos o domingo do carnê, como que é o carnê lá que tinha, como que é o carnê? Todo mundo tinha o sonho de ganhar a telecena, todo mundo tinha o sonho do carnê, pagava o carnê, chegava no final do mês e ia lá, trocava, uma batedeira, todo mundo tinha o sonho. Chegou 93 anos de idade, cidadania americana, tinha casas em Orlando, tinha isso, tinha aquilo, riqueza, patrimônios, que os tataranetos deles estão milionários. Mas chegou o momento de prestar conta, de chegar na presença de Yeshua HaMashiach, não tem mais o que fazer, meus irmãos. Você entende como que é? Você entende o mistério de Deus na sua vida? Vai chegar um momento que é entre você e Deus, o dinheiro não vai resolver. Aleluia. Glórias a Deus. Terceiro e último passo, para você enfrentar o moriá de Deus. Diz a história que no momento em que Abraão e Isaac começam a subir o moriá de Deus, não antes de chegar na metade, não antes de chegar no final, mas já no começo, Isaac, sabendo do sacrifício, como funcionava, da importância do cordeiro, do que significava o cordeiro a ser sacrificado a Deus, da oferta a Deus, Isaac pede a seu pai, pai, está aqui o cortelo, o significado do cortelo, aleluia, glória a Deus. Sem o cortelo não poderia dar o corte certo na jugular do cordeiro, sacrificar o cordeiro, ia maltratar o cortelo estava ali, o fogo estava ali, sem a lenha seca, preparada, você sabe isso, fomos lá no monte ontem assar uma carne, o fogo não pegava, o carvão molhado, não vai. A lenha que Abraão estava levando, era uma lenha preparada. Quando ele colocava o fogo, aquela lenha rapidinho consumia o holocausto, se transformava em fumaça, fumo subia às narinas de Deus, não podia falhar o fogo, a lenha estava preparada, era uma lenha especial. Isaac fala, a lenha está aqui, o cortelo está aqui, mas e o cordeiro, aonde está? Aleluia! É aí que eu vejo o servo fiel. E está aqui a própria Bíblia, no livro de João, no capítulo 8, versículo 56, pode conferir. Nada mais, nada menos que quem Jesus Cristo de Nazaré defendeu a nosso pai Abraão. Aleluia! Porque Abraão, naquele momento que estava ali subindo ao monte Moriá para sacrificar o seu único filho Isaac, para consagrar o seu filho, para fazer um holocausto a Deus. Abraão deixou de enxergar nesta terra no campo do possível, no campo da horizontal e começou a olhar no campo da vertical. Abraão saiu da terra, irmã Marciane, naquele momento que aquela pergunta de Isaac entrou dentro do ouvido dele, aleluia, se fosse eu, se fosse o Vanderlei, o presbítero Vanderlei, se fosse talvez o irmão que está aqui, o pastor, nós ia errar nessa pergunta, pastor, mas Abraão fechou seus olhos, não deixou o emocional falar mais alto, porque Abraão não poderia dizer a verdade, não disse para Sara, não disse para os servos, para Eliezer, para ninguém, ele não poderia muito menos dizer para Isaac o que ia acontecer. Abraão fecha os olhos, ele sai do campo do possível e entra no campo do impossível. Não sou eu que está falando, é o que eu entendi aqui no livro de João. Próprio Jesus sendo questionado pelos fariseus, os fariseus questionando que Jesus, a respeito de Abraão, que a Jesus falou que ele era mais que Abraão. Antes de Abraão eu já era. Jesus fala lá, João 8,56, e Abraão, vosso pai, exultou por ver os meus dias, e viu
e alegrou-se, aleluia. Abraão viu pela fé, Abraão sabia pela fé que Deus era fiel para cumprir, assim como Deus cumpriu, aleluia, glória a Deus, a promessa dele ter um filho, gerar um filho da sua mulher amada, aleluia, glória a Deus. Deus era fiel, ou seja, Deus foi fiel para dar a ele o filho, aleluia. Abraão saiu do campo do possível, nos seus olhos da fé, ele fechou os olhos carnais, abriu os olhos espirituais. Deus pegou ele, levou ele lá no monte, lá em cima, no sacrifício. Abraão, nos olhos da fé, ele viu que Deus era fiel para o quê? Ressuscitar o seu filho Isaque. A fé de Abraão naquele momento era essa, que se ele fosse até o final, sacrificasse o seu filho, automaticamente, quando ele sacrificava o seu filho, Deus ressuscitaria Isaque, porque Deus é fiel. Aos olhos da fé, ele já estava vendo o milagre. Ele já estava vendo, aleluia, a ressuscitação de Cristo de Nazaré. Ele sabia que tudo isso era necessário. Ele sabia que o sacrifício não é o que nós fazemos hoje, a oferta não é o que nós fazemos hoje, faz parte do nosso culto, mas a oferta, ele sabe que é eu e é você. A oferta hoje aqui é eu, é você. Você está aqui fazendo o quê? Oferecendo o seu corpo em sacrifício a Deus. Quando você está na presença de Deus, você está saindo das coisas deste mundo, você está deixando de lado os seus afazeres, você está deixando de lado, como diz a irmã, de ganhar o seu dinheiro lá fora, você está deixando de lado muitas das vezes o seu lazer, e você está aqui. O quê? Sacrificando a Deus, oferecendo o seu corpo em sacrifício a Deus, sabendo que Deus é fiel essa semana para repreender o inimigo, para repreender o espírito da morte, para repreender o olho gordo, a inveja, a maldição, para repreender tudo aquilo que vem para parar o plano de Deus na sua vida. E Abraão começa a sua caminhada rumo ao sacrifício. Já vou encerrar. A história conta que quando Abraão chega lá no alto, Abraão começa a preparar. Olha só a cena, irmãos. É uma cena, creio eu, que eu não gostaria de ver com os meus olhos e nem passar o que Abraão passou, porque eu sou pai. Você que é pai entende muito bem isso. Abraão chega lá em cima. Eu creio eu que Abraão teve que preparar, como muitas das vezes ele preparou o sacrifício, muitas das vezes ele pegou o cordeiro, muitas das vezes ele ligou um cordeiro, ele amarrou as patas do cordeiro, ele preparou a posição certa, ele sabia fazer tudo, irmãos. E ele chegou lá, eu creio que foi o sacrifício, foi a oferta mais demorada que Abraão fez. Eu creio que Abraão foi lá sem pressa, Abraão preparou o altar. Eu creio que Abraão foi lá, pegou pedra por pedra, meu irmão. E acho que naquele momento tinha centenas de pedras, Abraão ia buscar pedra, tinha que pegar 12 pedras para preparar um altar, para sacrificar o seu filho Isaque em cima, aleluia. Eu creio que Abraão começou a olhar as pedras que estavam mais longe, aleluia. Abraão começou a preparar, buscar as pedras mais longe dele. Eu olhava aquela pedra longe assim, ia lá, pegava uma pedra e pegava maior, a mais pesada. Pegava aquela pedra que pesava uns 30, 25, 30 quilos, pegava aquela pedra, ele já com 100 e poucos 10 anos de idade, pegava aquela pedra, chegava, colocava uma, olhava do lado, não via nada, olhava Isaque com o olho aberto assim, as lágrimas começando a descer, ele ia lá de novo, lá longe, pegava a segunda pedra, trouxe, colocou, olhou, nada, faltava 10 pedras, começou, olhou, 10, 9, 8, 7, acabou, 12 pedras, não tinha mais o que fazer, aleluia. Chegou o momento, pastor meu. Abraão foi lá, pegou o seu filho, deitou sobre aquelas pedras. Olha a cena, aleluia. Olha que cena, olha que situação que Deus muitas das vezes mete o servo. Olha muitas das vezes a situação que Deus mete você, mete eu.
Muitas vezes nós vemos os nossos entes queridos passando por luta, muitas vezes nós vemos os nossos filhos passando por luta, aleluia, glória a Deus, e nós falamos assim, não é verdade? Quem já passou por isso? Não é você que queria estar no lugar dele, não é você que queria estar no lugar dela, não é você que queria passar por aquela luta, não é você não queria muitas vezes trocar o lugar com a pessoa e não pode. Daria tudo para trocar o lugar com a pessoa e não pode. Daria tudo que fosse você no lugar da pessoa e não é. Imagine Abraão, então. Abraão estava ali, preparou, já chegou na hora, amarrou as mãos do seu filho, amarrou os pés do seu filho. Abraão diz a Bíblia, meus irmãos. Abra um parênteses aqui novamente. Naquele momento, Abraão estava preparado para dar fim ao sacrifício. Diz a Bíblia, diz a história que Abraão pega o cordel e levanta para cima. Naquele exato momento, eu creio que Deus abriu um momento parou e deu ordem ao anjo, fique de olho aberto. Não pisque o olho. Aleluia. Não pisque o olho, porque eu sei que o homem, aleluia, é valente. Não saia do lado de Abraão, e quando eu bradar, você pare a mão de Abraão, porque eu sei que ele é louco por mim, que ele é fiel por mim, e ele vai até o fim, ele vai sacrificar o seu filho. Eu conheço Abraão, anjo, não tire os olhos dele, fique do lado dele, coloque a sua mão já em cima da mão de Abraão. Quando ele for baixar a mão e eu bradar, você paralise a mão dele, porque eu sei que Abraão é fiel para cumprir as minhas ordens. Escute isso, Deus sabe que você é fiel. Você não entende o plano de Deus, mas Ele sabe que você é fiel, porque Ele te chamou, Ele te escolheu, Ele te capacitou, Ele te salvou, Ele te lavou, Ele te remiu. Ele sabe que quando Ele te chamar, você vai estar preparado, porque Deus não chama covarde, Deus não chama descapacitado. Deus sabe que um dia eu, mas você, éramos escravos de Satanás, aonde Satanás chegava e fazia de nós tapete, e nós era valente, nós entrava numa peleia, entrava numa batalha, não saía, enquanto não tivesse resolvido. Então Deus sabe que pode confiar em nós. Muitas das vezes nós estamos cabisbaixo, estamos parados, estamos esperando o momento certo, mas Ele sabe que se Ele colocar nós no Moriá, nós vamos até o final, aleluia, porque o mais importante é que o nosso nome está escrito no livro da vida, aleluia, e que a prova vem para provar, sabe o quê? Os nossos corações. Abraão vai executar o plano de Deus e ergue a mão, e quando Abraão vai baixar a mão, diz a palavra do Senhor, Abraão já tinha pego o seu filho, tinha deitado seu filho, estava com a mão segurando a mão, certo? Ele sabia, muitas das vezes, se você acompanhar, tem os filmes, tem os documentários, você pode acompanhar como que faz o sacerdote para sacrificar um cordeiro. Ele pega na lã do cordeiro, assim, ele gira a cabeça do cordeiro, que seria o pescoço, deixa a jugular para cima do cordeiro certinho, para que quando ele passar a faca, o sangue não se perca. Irmãos, Abraão já estava preparado para aquilo. Ele pegou, irmã Janete, o cabelo do filho Isaac dele, dobrou assim, pegou a faca, o pescoço já estava certinho para descer a faca. Não tinha erro, meus irmãos. A faca estava pronta para entrar. Aleluia. Era uma só cotelada e acabava tudo. Quando ele vai executar o plano, diz a história que Deus brada: Abraão, não toque no menino, pois eu sei que tu és fiel. Eu sei que tu és fiel. Diz a história que Abraão naquele momento parou e olhou. Quando ele olhou, ele viu o cordeiro ligado pelo chifre. Mais uma vez aqui, chifre é a força, significa força humana. Não é pelos olhos carnais, mas é pelos olhos espirituais. Escute isso. Se o Moriá de Deus se manifestar na sua vida, saiba que não é o inimigo, é Deus.
E para você enfrentar, mais uma vez eu friso aqui, para você enfrentar esse moriá de Deus, os seus olhos espirituais terão que estar abertos. E os seus ouvidos espirituais também terão que estar abertos. Amém? Se coloque de pé.